Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje eu tenho um convidado que conhece só um pouquinho assim de análise de dados, de Big Data e dados. Estou aqui com o Rodrigo da A3 Data. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao AmplificaCast e antes de eu apresentar para vocês o tema, eu vou pedir para o Rodrigo se apresentar. Olá, Eric, boa tarde. Meu nome é Rodrigo, atualmente eu sou o CEO da A3 Data e é um grande prazer estar aqui com você para esse bate-papo que eu espero que seja muito agradável. Legal. Seja muito bem-vindo. O Rodrigo, nós estamos em São Paulo, o Rodrigo ele é de BH, né? Está aqui em São Paulo, ele fica também presencialmente no Cubo do Itaú ali algumas vezes na semana, enfim, vem para cá para São Paulo. E a gente aproveitou a oportunidade para gravar esse episódio. E hoje o tema do nosso episódio é empreendedorismo e dados. E para a gente comentar e iniciar o nosso episódio, a gente vai partir do começo. Falar um pouco da trajetória profissional do Rodrigo. Rodrigo, conta um pouquinho para nós como que começou a sua... Primeiro, assim, a educação, onde você estudou, como que começou ali, né? A ser formado em engenharia. Conta um pouquinho aí da escolha. Por que escolheu engenharia? Ou foi a engenharia que te escolheu? Não, legal, Eric. Não, assim, eu tive... Tá contando até um pouco antes, né, cara? Eu venho de uma família muito simples, então, assim, não tenho vergonha de dizer isso. Meus pais não têm segundo grau e sou um filho temporão, sou o terceiro de uma família de... Tenho um irmão e uma irmã, né? Mas, assim, desde pequeno eu via a educação como uma grande coisa na minha vida, sabe? Então, eu estudei em escola pública, seja no ensino fundamental. E quando eu me formei, eu comecei a estudar engenharia mecatrônica na PUC. Era um grande sonho e era uma profissão muito nova na época. Eu peguei, se não me engano, a terceira turma de engenharia mecatrônica. Nossa. Então era aquele negócio, eu vou projetar um robô, aquele grande sonho, né? Você quando é jovem, você ainda tem aqueles... E hoje está falando de robô, né? Aquela grande é muito engraçado, né? Mas o que acontece na prática vai ser muito engraçado ao longo do nosso papo que eu vou contar, né? A minha vida foi me levando até por outros caminhos, sabe? A engenharia me deu uma grande base para tudo que eu exerço até hoje, né? Um conhecimento que eu trago e os aprendizados, mas a minha vida foi migrando cada vez mais para a área de business, né? E esses aprendizados foram evoluindo ao longo da minha carreira. E até você comentou aí, né? Veio de uma família muito humilde, acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Como é que foi esse desafio, né? De ter pais. Meus pais também não têm o segundo grau, então eu compartilho um pouco desse sentimento, né? De ter vindo de uma família muito simples e tal. Como é que foi esse desafio, né? De começar a estudar? Foi o primeiro filho que se formou? Sim. Olha só, de 3? Uhum. Olha, como é que foi esse início aí, né? De vencer essa barreira, de começar a estudar, de fazer faculdade. Imagino que você teve que fazer alguns sacrifícios logo no começo da sua vida, né? Olha, foram muitos, na verdade. Assim, sempre foi uma inspiração que é difícil até de explicar, né? Assim, mas eu sempre vi os estudos como uma forma de vencer e crescer na vida. A educação transforma, né? Isso. E eu fiz assim, muitos sacrifícios. Então, para eu passar por uma faculdade particular, que foi a PUC, assim, eu tive que ter o crédito educativo, senão não daria conta de pagar. É até engraçado, né? Eu trabalhava, sou de BH, né? Então, assim, lá aos fins de semana existe uma feira de artesanato, que eu tinha um cunhado que tinha uma barraquinha lá, cara, eu trabalhava todo sábado para juntar um dinheirinho, todo domingo, perdão, acordava sábado às 2 da manhã, então eu não tinha sábado numa época de faculdade, que é aquela época que todo mundo quer sair, quer ir para gandaia, né? Eu tinha que dormir cedo no sábado para acordar 2 horas, para 3 da manhã estar lá, para ter um dinheirinho para ajudar na minha própria educação, né? Para complementar o que eu pagava do crédito educativo, né? Então, eu sempre enxerguei a educação como um grande investimento para a minha vida e, graças a Deus, eu acho que ele me trouxe bons retornos. Ah, que legal, que legal. E como é que foi esse processo, né, de trabalhar aí no domingo para ganhar um dinheiro extra? E como é que foi o ingresso no mercado profissional, assim, né, trabalhando como colaborador de alguma empresa? Como que foi essa transição? Se foi logo quando você entrou na faculdade, procurou um trabalho de estagiário, de trainee, como é que foi? Não, legal. Eu comecei, devia estar no 7º, 8º período, eu comecei como estagiário na Fiat Automóveis, que na época era a líder da indústria automobilística, né? Vou entregar a minha idade, né? Mas estou falando ali dos anos 2000, mais ou menos, de 99 para 2000.
Comecei como estagiário atuando até na minha área, na linha de produção, numa área de engenharia de processos, que tinha um pouco a ver, né, com a automação dos processos e tal. Mas apareceu uma oportunidade 6 meses depois para uma área que era muito interessante, que era a área de planejamento de produtos. E eu participei desse processo para trainee, passei, fiquei muito feliz, muito orgulhoso e assim... E dali a minha vida começou a migrar do técnico para o business, sabe, Eric? É uma área que a gente tem contato até hoje, né? A Fiat é cliente nossa, assim, que me fez crescer muito, porque era a área que planejava os carros. Então, a gente fazia o briefing de um produto novo que ia nascer, aprovava a conta econômica junto com o financeiro, a gente conduzia, apresentava para o CEO e pensava como seriam os carros que nasceriam ali dali a 3 a 4 anos, sabe? Então, era uma coisa, assim... muito interessante, que me fez crescer. Naquela época, os carros quais eram? Eu não lembro a marca. Cara, na época, o carro-chefe da Fiat era o Palio. O Palio, Era o Palio, era a família Palio. Eu lembro quando a minha tia comprou o Palio, chegou com o Palio em casa, era um sucesso. Não, e eu tive orgulho, né? Assim, logo no meu primeiro ano, assim, fui trainee, e assim que eu fui contratado em março, em outubro, eu já fui para a Itália participar do desenvolvimento de uma nova geração do Palio, sabe assim? Que foi um grande aprendizado também, eu morar fora do país, assim... aprender um processo realmente de desenvolvimento de um carro. A Fiat fica em Betim, região metropolitana de BH, bem pertinho. Legal. E aí, nessa sua experiência profissional, logo na primeira entrou... Foi a primeira? Foi a primeira oficial, assim, e única. Né? Vou contar um pouco sobre isso. A primeira e única. E já te deu uma visibilidade aí para falar mais, para conhecer mais sobre negócios e também teve uma experiência internacional. Exato. E aí, quando eu voltei, fiquei... uns bons 6 anos nessa área de planejamento, cresci lá dentro, evoluí, assim, aprendi muito com grandes pessoas, e aí, assim, me deu uma certa ansiedade de querer aprender mais, sabe? Eu sempre fui meio inquieto, assim, de não ficar na mesmice fazendo a mesma coisa, né? Como assim, é que é fazendo uma análise, assim, um pouco, mergulhando um pouco no seu perfil profissional, como que era o seu modo de trabalhar na Fiat, assim, né? Fugia de desafios, gostava de assumir novas responsabilidades, procurava entregar resultado. Como que você foi se destacando ali naquela experiência dentro da Fiat? Olha, Eric, assim, eu brinco que a Fiat é uma grande escola, sabe? Então, assim, era um dinamismo muito grande. Então, assim, quem está participando de um desenvolvimento de um produto, assim, né, com um ciclo tão longo, né? Nós estamos falando de 3 anos, assim... Desde o momento zero, você pode passar por tudo, né? Custos que saem do que foi projetado no business case, problemas eventuais de qualidade que têm que ser corrigidos no meio do desenvolvimento. Então, assim, a gente tinha que ter uma capacidade como grandes guardiões do carro, né? Daquele modelo, a gente tinha que ter uma capacidade de articulação muito grande, de lidar com as pessoas, de lidar com os diferentes stakeholders ali daquele desenvolvimento, para pensar no cliente, né? Que é quem a gente queria agradar no final das contas, né? Então, assim, eram muitos desafios e, te falo, se fosse para correr de desafio, eu tinha desistido logo. Que legal. E quais foram, né, os aprendizados da sua carreira? Se de repente esse aprendizado foi em casa, foi pessoas que você teve a oportunidade de conhecer que começaram a nortear a sua carreira? Porque quando a gente começa a trabalhar, né, era o primeiro emprego, né, que você já tinha, que você entrou, e ali você foi conhecendo pessoas. E tinham pessoas que você olhava, pessoas que te ensinavam algo, que compartilharam valores, que você conseguiu ir balizando a sua carreira profissional até aquele momento? Olha, assim, tiveram muitas pessoas que me inspiraram muito lá dentro, né? Mas eu sempre falei, até depois quando eu virei gestor também na própria Fiat, né? Que foi na minha segunda metade do meu ciclo lá, que eu acho que a gente tem que ser uma grande esponja por onde a gente passa, sabe? E assim, eu procurei aprender com todo mundo, com pessoas assim que não tinham características tão boas, mas todo mundo tem algo para te ensinar, sabe? Sim. E eu acho que assim, quando a gente busca extrair o melhor de cada um e sabe separar o joio do trigo, né? O que você deve e o que você não deve aproveitar, eu acho que a gente cresce como profissional, né? Então eu sempre tive essa característica, tentei passá-la para os meus liderados na Fiat e tento trazer isso também hoje para a A3 até hoje. Assim, é uma característica muito importante. Legal. Tem alguma, assim, qual que é a importância de ter mentores? Pessoas
Não, o mentor é um termo que a gente estava até comentando antes de começar, né? Agora é profissão, né? Ser o mentor e tudo mais. Naquela época isso não era tão formal assim, né? Existiam os mentores dentro das empresas, mas não era formalizado como é hoje. Qual que é a importância de ter mentores na sua carreira? Olha, eu acho que assim, todas as áreas que eu trabalhei com alguém me orientando, alguém me capacitando, né? Assim, eu entrei como um estagiário, né? Eu aprendi muito com essas pessoas, sabe? Então, como você bem disse, Érica, assim, nós estamos falando de 2000, né? Quando eu comecei minha carreira, não era uma profissão, hoje é. Uhum. Mas eu acho que, assim, muitas pessoas me ensinaram muitas coisas lá dentro. E isso foi fundamental para minha trajetória. Tentar aprender e sempre, de novo, né? Assim, separando. Cara, isso eu concordo, isso eu não concordo. O que eu não concordava, eu guardava para mim. Se eu tivesse abertura, eu dava esse feedback. Mas eu acho que eu procurava sempre extrair o melhor dessas pessoas, né? E hoje, assim, eu trago isso comigo, quão isso foi importante para minha carreira. E é até legal, né? Você citou do Cubo, eu estou assumindo um desafio novo no Cubo, que é mentorar algumas startups, assim, sem cobrar, né? Por gosto e por querer ajudar as pessoas. Dar assim. de volta, né? Acho que é bem legal, give back, né? Isso, exatamente. E aí você comentou, né? Por exemplo, de aprender. Como que você se considerava assim, um profissional que aprendia constantemente? Você procurava conhecer coisas que você não sabia, estudava, fazia cursos adicionais? Como que você procurava desenvolver as suas habilidades naquele momento para poder se desenvolver ou desenvolver a sua carreira? É interessante, assim, falei um pouco, né, assim, o meu prazer e a minha paixão pela educação, assim, a educação me acompanhou ao longo da minha trajetória. Então, assim, um exemplo, né, quando eu comecei a migrar para essa área que era muito mais business, entendimento de consumo, planejamento de portfólio, eu logo entrei numa especialização na Fundação Dom Cabral, não tinha dinheiro, porque eu tinha acabado de ser contratado, peguei um financiamento com a minha avó, olha que interessante, assim, que eu fiz questão de pagar depois, né, e aí na segunda metade da minha carreira dentro da Fiat, eu assumi a área de marketing. Foram quantos anos lá? Foram 13 anos. 13 anos. 13 anos. Eu assumi a área de marketing na segunda metade da minha trajetória, aí para buscar conhecimento nesse meio do caminho, né? Não assumi de imediato, né? Eu fiz um MBA em marketing também, pela PUC, né? Que é o IEC PUC Minas. Uhum. Então, eu sempre fui buscando conhecimento, sabe, Eric? Assim, mais recentemente, já como CEO da A3, fiz um curso de liderança em Stanford para tentar estar sempre atualizado nesse tema e tal. Então, assim, acho que a educação sempre foi me acompanhando, né? E alguns cursos também de curta duração, né? Que eu acho que são importantes. E aí, a gente vai falar isso mais para frente, né? Mas os principais aprendizados, assim, né? Que você teve na parte de gestão, na parte de inteligência de negócios, o quanto isso foi importante para você se desenvolver ou desenvolver a sua visão voltada para o negócio. Né? Legal. Assim, falei aqui, não vou parar de elogiar, a Fiat foi uma grande escola. Então, assim, até por eu ter vivenciado um ciclo de desenvolvimento de produto, né, desde o nascimento até a sua fase de comunicação, eu acho que isso me deu uma bagagem muito interessante de entender o funcionamento da empresa como um todo. Então, a gente circulava todas as áreas, né? Sim. E essa visão começou a enriquecer o background do Rodrigo para a tomada de decisão. E no marketing, eu assumi também, junto com a parte de brand, né, que era a parte que cuidava da imagem dos veículos, eu assumi a área de inteligência de mercado, que era a área que fazia todos os reportes para a diretoria, share de mercado, varejo, estoque, atacado. Então, assim, a gente tinha um olhar de inteligência de mercado muito grande. Então, a gente tentou, ao longo dessa jornada, conciliar essas duas coisas e esses aprendizados, né, para a gente tentar fazer depois, na minha carreira pessoal agora na A3, eu trazer todos esses aprendizados. E aí, quando a gente fala de... A gente vai falar de dois momentos que são difíceis, né? Acho que é um momento que você está numa empresa e de repente você está pensando em fazer uma outra coisa, você precisa tomar uma decisão. E a gente vai falar também do momento difícil da sua vida como empreendedor. Teve algum momento difícil assim na sua trajetória profissional na Fiat? Algum momento que foi difícil para você? Alguma situação que você se lembre? Cara, tiveram vários, né? Assim, eu acho que, como toda trajetória profissional, eu brinco muito a respeito disso até com a turma hoje, né? Assim, acho que se você quer viver num mar de rosas, cara, assim, fica à toa.
De verdade, sabe? Não tem mundo perfeito em lugar nenhum, né? Assim, você sempre vai passar por intempéries, né? Sim. Então, eu acho que na Fiat, assim, tiveram momentos, sim, de discussão, da gente tomar decisões que eu não acreditava, mas hoje, assim, eu acho que você vai ganhando alguns cabelos brancos, você volta no tempo, né? Assim, era uma empresa com capital aberto, com acionista por trás, e talvez, assim, naquele momento eu não entendia a decisão, talvez hoje eu entenda, sabe? Assim, que são decisões difíceis que uma organização tem que tomar, né? Então, assim, mas como que você eu lidava? acho que com todos esses momentos eu aprendi, sabe? Assim, sair mais forte. Ser mais forte. Mas, assim, por exemplo, porque se manter motivado, né, trabalhando e às vezes alguma coisa saindo como a gente não gostaria, é uma característica pessoal, né? De olhar aquela situação, entender que aquele momento não é tão agradável assim, mas a gente precisa continuar fazendo o que precisa fazer, né? O trabalho que precisa ser feito. Você tinha essa característica, né, de não... Tem pessoas que reclamam mais, que, né, não gosto da situação e acabam fazendo birra ou acabam não executando o que tem que executar. Dentro da sua trajetória profissional, você se preocupava em ser um solucionador de problemas? Não, sempre, Eric. E assim, eu acho que, cara, desavenças vão ocorrer, eu acho que discussões difíceis devem existir, mas, cara, você tem que passar limpo e seguir em frente. Então, assim, uma coisa que eu tenho orgulho e, cara, ao longo de toda a trajetória na Fiat, com todos os líderes, eu nunca deixei de ser o Rodrigo e de falar o que eu pensava, sabe? E eu acho que, assim, respeitosamente, acho que tem uma diferença, né, entre você ser rebelde e falar o que pensa, né? Eu falava de uma forma respeitosa e eu acho que, assim... Pro desenvolvimento do negócio, né? Eu ganhei muito respeito das pessoas por isso, sabe? Assim, eu acho que foi onde eu cresci de verdade, que eu não estava fazendo nada por arrogância, estava fazendo o que eu acreditava e estava buscando o melhor para a própria empresa. Legal. E como é que foi essa virada de chave de trabalhar numa empresa, numa grande empresa, né? Porque a Fiat é uma grande empresa, até hoje é uma grande empresa, e de começar a empreender? Foi imediato? Você passou por, antes, até chegar à fase de empreendedorismo, você teve uma outra experiência profissional? Como é que foi? Não, foi um planejamento, né? Assim, eu estava lá para o meu 12º, eu comecei a pensar, cara, assim, tá gostoso, eu tô no auge da minha carreira profissional, né? Assim, você tá numa área de marketing, numa multinacional, é super gostoso, assim. Sim. Você tem uma exposição a coisas super legais, mas eu acho que a grande fagulha foi querer fazer algo com a minha cara, sabe? Trazendo tudo de bom que eu vivi até ali e sabendo também, com tudo que eu vivi até ali, o que eu não queria para a minha própria empresa, sabe? Eu acho que essa foi a grande faísca para eu pensar num novo negócio. Acho que foi essa a motivação. E isso durou 1 ano, mais ou menos. E durou 1 ano? Durou 1 ano, cara. Até você... Conversando com a esposa. Convencer. Discutindo. A gente sempre teve muito junto. Dentro de casa. Mas isso é legal, né? Assim, a gente sempre teve muito junto em todas as decisões, sabe? Então, assim, eu já abri mão de coisas da minha carreira por ela. Ela já abriu por mim. Há quanto tempo? Nossa, sou casado em 2004, 19 anos. Tem que lembrar a data. 19 anos, março de 2004. Março de 2004. E a gente sempre se apoiou muito, sabe? Eu acho que essa cumplicidade ela é muito importante, né? Assim, e agora é a vez dela. Ela era uma diretora de RH de uma grande empresa e pediu demissão para empreender. Agora, essa semana. Que legal. E aí esse processo, estava na Fiat, esse processo até abrir o primeiro negócio, 1 ano? 1 ano. E como é que foi essa abertura desse novo negócio? Quais foram? Deu tudo errado. Desafios. Eu acho que, assim, é engraçado, né? Assim, mas quando a gente faz essa virada, assim... Papel aceita tudo, sabe? A gente fez um plano legal, parecia um mercado super promissor. Então, até contando, tinha um grande propósito por trás, né? A gente abriu uma editora que tinha um material educacional assim, ultra personalizado para municípios, onde a gente trazia todos os conceitos, como relevo, clima, vegetação, a gente trazia para a realidade do município. Então, a gente tinha um olhar muito social assim, de trazer o aprendizado... trazer significado para o aprendizado daquelas pessoas que estão numa cidade de 15 mil, 20 mil habitantes. Mas a gente não conseguiu evoluir, sabe? Assim, as vendas foram muito difíceis, vender para setor público não é uma coisa legal e, assim, sinceramente... A gente tomou algumas decisões aqui. E aí, assim, esse aprendizado... Tá de caixa, né?
à medida que a gente começou a verificar, bater na porta de 1, 2, 3 e o comportamento ser sempre parecido, a gente falou, cara, assim, não é o que eu quero para mim. O sonho é lindo, mas eu não vou alcançar esse sonho por caminhos que eu não quero, né? E aí acabou que a gente decidiu fechar a empresa. E teve duração mas com um grande aprendizado. Foi 1 ano e meio tentando. 1 ano e meio tentando. 1 ano e meio. E assumiu o papel de quem era o vendedor? No começo era tudo, Todo né? mundo. Era eu. Eram quantos sócios? Eram 4 pessoas. 4 pessoas? 4 pessoas, sócios? 3 sócios. 3 sócios. Um geógrafo, um administrativo e eu como mais na área de vendas e o foco era o setor público? Era setor público. A gente achava que o setor privado também teria interesse, né, as grandes editoras, mas não tiveram por causa do volume, né? Pelo fato do material ser ultra personalizado. Infelizmente deu errado. Então esse foi o primeiro empreendimento que não deu certo. Mas que trouxe grandes aprendizados, né? Assim, de que não é fácil, né, cara? Assim, não é fácil mesmo. Você faz um planejamento, você acha que você está cercando tudo. Eu trazia todos os aprendizados meus de Fiat, assim. Desenhamos tudo que era possível e na hora que a gente foi para a execução, a gente viu que a vida real era muito diferente. E aí, dentro desse aprendizado do que não deu certo, como é que foi esse encontro, né, com a 3 Data? Em que momento? Foi logo na sequência? Foi logo na sequência. Eu assumi uma empresa interinamente, assim, de uns conhecidos do meu irmão que estavam tentando estruturar um negócio. Foi super gostoso. Assumi como se fosse até um CEO na época, né, assim... Mas não era o que eu queria, sabe? Foi um grande tampão para eu buscar o meu próximo empreendimento. E a A3 foi uma situação muito interessante, porque ela atendia a Fiat e o meu sócio fundador, que é o Cláudio, eram 2 sócios técnicos que fundaram a A3. Um deles não teve talvez a paciência, né? Não quis esperar aquele início de negócio que é muito difícil. Sim. E o Cláudio perdeu esse sócio e estava buscando uma pessoa assim, com uma pegada muito mais de business do que ter 2 técnicos na fundação. Sim, né? sim. Talvez seria até um... E pelos meus contatos que eu construí ao longo da minha história na própria Fiat, lembraram do meu nome, falaram com ele, e ele chegou até mim, e eu investi, comprei uma parte da sociedade. Assim, na hora que eu entendi o que era tudo que eu amava, porque a gente estava falando de inteligência de mercado, negócio, muito mais do que dados, né? E assim, e o propósito por trás da A3, o planejamento do Cláudio para a empresa, para as pessoas, para a execução, era uma coisa que me conquistou e me encantou muito e é o que mais me motivou, na verdade. E aí, quando você chegou, a empresa já tinha quanto tempo no mercado? Tinha 2 anos. 2 anos. Foi fundada em 2014, eu cheguei em 2016. E aí quais foram os desafios, assim, né? De você chegar na empresa, naquele momento você assumiu qual função? Função de faz tudo também. A gente fez uma divisão, assim, o Cláudio ficou com a área técnica e eu peguei mais a parte comercial, mas no início, quando você é empreendedor, aí é o sonho e a realidade, né, cara? Empreender no Brasil é muito difícil, é muita burocracia, é muito detalhe, é muito documento que você tem que preencher, né? E a gente tinha um time super enxuto, tinha uma pessoa no administrativo que chegou junto comigo, 4 pessoas na área técnica, 3 pessoas na área técnica, mais o Cláudio. Então a gente tinha um cliente, que era a Fiat, era uma empresa ainda pequena, e eu cheguei com aquele entendimento, né? Nossa, onde que eu tô caindo, né? Porque eu achei que ia ser fácil e, de novo, eu vi que não era, assim. Eu tive que me reinventar, estudar muito. Talvez foi a época que mais me tirou da zona de conforto, né? Que primeiro eu estava convivendo com pessoas maravilhosas, o Cláudio, uma pessoa que me inspira muito, muito de ponta. Então eu falei, cara, eu tenho que tirar esse atraso para eu dar a resposta que eu quero para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, né? Então foi uma época também que eu estudei muito, fiz muito curso, tentei aprender muito, entrava em todos os vídeos que você imaginar para tentar tirar aquele gap de conhecimento dos dados, né? E para trazer para o que eu tinha de melhor, que era o olhar de business e de negócios, né? Para conciliar essas duas coisas. E aí, dentro desse começar, né? Investiu na empresa, foi de imediato para você começar a ter o retorno do seu investimento, já teve que fazer sacrifícios, né? Por exemplo, às vezes de ter uma retirada mensal, de não retirar. Foi fácil no começo? Como é que foi esse processo? Não, né? Eric, foi muito difícil, cara. Assim, a gente, como todo empreendedor, né, não adianta você querer partir com um salário de mercado, né? Então, eu parti com um salário bem menor do que eu tinha como gestor na Fiat, mas é engraçado, né? Assim, eu acho que
crença por tudo que a gente... E aí entra a palavrinha propósito, né, que muita gente trata como modismo, né? Assim, eu acho que a crença no que a gente estava construindo era tão grande, sabe, que esse era um mero detalhe, a questão salário, acredite se quiser, sabe? Então, assim, a gente tinha um salário menor do que o do mercado, mas a gente tinha uma certeza e uma força muito grande, uma crença muito grande que daria certo. E deu, graças a Deus, né? Assim, mas foram bons anos até a gente conseguir achar o caminho ideal para a 3, eu digo ali, uns 3 anos, sabe? Isso foi desse período que você entrou, né? Foi que ano, mais ou menos? 2016. 2016. Aí de lá para cá, muitos desafios, assim, como empreendedor. Quando você entrou, eram quantos colaboradores? Éramos 6. Eram 6. E hoje? Hoje nós somos 215. Legal, né? É, bastante desafio. Naquela época, a base de clientes, quantos clientes mais ou menos tinham? Então, a gente tinha 2 clientes, e um deles, assim, não eram contratos fixos, né? Então, na prática, a gente tinha um. E talvez esse tenha sido o grande aprendizado, sabe? Assim, a gente foi testando novos modelos de negócio, né? Então, a gente estava falando, até legal dar um passo atrás, né? Assim, a gente nasceu como uma empresa para fazer ciência de dados, que hoje todo mundo fala de inteligência artificial, talvez esse tema virou uma grande hype de 2018 para cá. A gente nasceu para fazer isso em 2014. Sim. Então, a gente entrava numa empresa, a empresa nem sabia o que era isso. A gente tinha que explicar, tinha que discutir, tinha que tentar provar valor, falar que eu ia prever uma demanda, a pessoa falava, meu amigo, não existe bola de cristal, né? Eu estou aqui há 20 anos e não acerto. Então, assim, a gente começou a experimentar muitos modelos para a gente tentar achar esse caminho. E num momento, eu lembro direitinho dessa conversa minha com o Cláudio. O Cláudio veio da área de BI, né, que é a área que é um passo atrás nessa jornada, né? Então, a gente tem a estruturação do dado, Business Intelligence, que é a exploração, até chegar na IA. E, assim, ele estava dando um passo diferente na carreira dele, né? Eu falei, ô Claudão, assim, a gente vai ter que voltar lá atrás, cara, e fazer tudo. Porque se a gente não ensinar as empresas que elas têm que ter dado estruturado e ajudá-las, dar a mão nisso, e ao mesmo tempo a gente trazer os insights que o BI nos fornece para a pessoa começar a dar valor e ganhar uma maturidade analítica, para aí sim chegar na ciência de dados, quem tiver com a mão nesse dado amanhã vai aprender a fazer e vai fazer. E a gente vai ficar aqui sem crescer. E aí, esse foi o grande start, isso a gente está falando ali de 2018. E aí, em 2018, a gente teve um grande corte de um fornecedor, a gente tinha se estruturado para atender um contrato grande, e quando a gente acabou de contratar as pessoas, esse fornecedor cortou 40% do contrato. Nossa. Eu fiquei com as pessoas no colo, e a gente olhou, cara, eu tirei essas pessoas de grandes organizações para construir uma A3 diferente com a gente, e agora, né? Então, a gente poderia ter tomado a decisão de um empresário demite, a gente não tomou essa decisão, a gente reformulou, e ali talvez foi o grande estopim para a gente construir uma A3 diferente que nunca mais ia depender de um cliente só, sabe? Então a gente refez o planejamento da A3 para atuar dessa forma, para trazer mais pessoas para a sociedade e para estruturar esse crescimento, né? E a gente saiu nesse planejamento isso era dezembro de 2018, a gente saiu de 19 pessoas para hoje as 215 e crescemos nesse período 22 vezes o nosso faturamento até 2022, assim, deu certo, sabe? Que bom. E hoje em números abaixo de clientes de vocês, quantos? Hoje nós atuamos, no ano passado a gente fechou com 27 clientes, nessa época eram 2, né? Legal também. Legal. A gente atendeu 27 e a gente quer crescer esse ano, é óbvio. E como que é essa questão, né? A gente está falando bastante de pessoas. A A3 é uma empresa Great Place to Work e tal, mas quais são os desafios, né, de contratar pessoas boas? Como que você enxerga esse desafio de ter pessoas boas, de trazer pessoas boas para o time, de manter as pessoas boas do time? Como que é isso na A3? Olha, talvez a gente possa ficar umas 2 horas falando desse tema aqui, sabe? Porque, de verdade, a gente ama a gente na A3, sabe? E Great Place to Work, por exemplo, assim, muito mais do que um selo, né? Muita gente enxerga, é certificado, não é, assim, o significado que a gente tem por trás do Great Place to Work é muito grande, que é tudo que a gente acredita como empresa, né? Então, falando, Érico, um pouco do mercado de tecnologia, né? É um mercado altamente concorrido, o gap de profissionais é gigante. Então, a gente brinca que se um profissional quiser instalar o dedo para mudar de empresa, ele consegue.
E a gente não quer construir uma empresa que as pessoas estejam lá só por salário. Porque se for para isso, cara, ela estala o dedo e vai achar um salário maior em algum lugar. Exatamente. Eu acho que a gente tem que trazer pessoas que realmente estejam alinhadas a tudo que a gente acredita e fornecer um ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam, sejam desafiadas. A gente brinca muito assim, que se tiver alguém na zona de conforto dentro da A3, está na empresa errada, cara. Ou nós estamos errando de alguma forma, sabe? Aquele frio na barriga que eu tive lá no início, né? Eu tenho que aprender, todo mundo que entra na A3 tem, porque a gente tem uma curva de aprendizado aceleradíssima, né? A empresa de tecnologia, né? E esse modelo de gestão do Great Place to Work, assim, eu acho que o Great Place to Work é uma grande coroa para isso tudo, né? Então, a gente fez esse planejamento estratégico nosso de 2019, a gente planejou entrar no Great Place to Work pela primeira vez em 2023, que seria agora, e construir essa caminhada. E aí, em 2021, a gente falou, por que não entrar para aprender? E a gente teve a grata surpresa, a gente estava com 95 pessoas, a gente entrou como pequena empresa ainda, a gente teve a grata surpresa de ser certificado com a nota 97, cara, que é uma nota assim, que beira a perfeição. Né? A gente entrou nos rankings, fomos a 4ª melhor empresa de Minas Gerais para se trabalhar em qualquer setor, a 16ª no Brasil em tecnologia, como pequena, e a 32ª do Brasil em qualquer setor, já no primeiro ano que a gente entrou para testar. E quando a gente entendeu que o que a gente estava construindo era muito mais poderoso, aí sim a gente continuou, dobramos de tamanho no ano seguinte, a gente foi recertificado em julho do ano passado, já com 200 pessoas, então a gente já entrou num segmento do GPTW que é muito mais concorrido, né, que a gente tem startups que receberam aportes milionários, né, ou bilionários, né, e a gente foi recertificado com a nota 95, ou seja, a gente conseguiu crescer no meio de uma pandemia, dobrar de tamanho, formato remoto e manter a nossa cultura. Sabe? E como é que foi até pegando o gancho aí da pandemia, né? Como é que foi para vocês esse momento? Na visão de negócio, liderando pessoas? Teve um momento difícil, cancelamentos de clientes? Todo mundo teve que se adaptar, mas como é que foi para vocês? Porque as pessoas falam assim, o segmento de tecnologia foi o que mais cresceu e tal, né? Na pandemia, porque as empresas precisavam, né, digitalizar os processos, colocar todo mundo para trabalhar remoto. E a gente sabe que empresa de tecnologia normalmente é tudo digital, né? Já nasce digital, né? Já tem tudo conectado, coisa funcionando em nuvem, né? Já tá meio que desprendido de hardware. Como que foi para vocês, assim, o momento de pandemia? Foi um momento de crescimento ou foi um momento de repensar, de estabilizar? Teve cancelamentos? Como é que foi para vocês lidar com isso? Não, então, você perguntou, assim, de momentos difíceis, né? A gente teve esse de 2018, que foi um marco, né? Que foi esse corte de contrato. E talvez o segundo grande desafio nosso foi a pandemia, né? Não pelo modelo de gestão, olhando para dentro, de migrar para o híbrido, que a gente já tinha uma cultura remota. Sim. Então, para a gente foi super tranquilo, foi super rápido. Mas, assim, a gente ainda era pequeno. Né? Nós começamos esse crescimento, eu falei que a gente tinha 19 pessoas no final de 2019. Né? Então, assim, para a gente se estruturar em 2020, quando aconteceu isso, travou tudo. A gente falando de março. De novo, a gente ficou com pessoas-chave totalmente desalocadas. Começamos a ter prejuízo. A gente, não me esqueça, assim, a gente já tinha nessa época 7 sócios. A gente trouxe alguns sócios, né, para dentro da A3 nesse plano de expansão. A gente sentou, cara, criamos uma sala de guerra, cortamos salários para não mandar as pessoas embora, cortamos custos, vimos tudo que a gente podia fazer para segurar essa barra até entender o que estava acontecendo. E graças a Deus, assim, passamos um trimestre muito difícil, que foi de março a junho. Sim. Mas foi a decisão mais acertada da nossa vida, sabe? Assim, primeiro, né, a gente demonstrou um respeito muito grande e, de novo, mostramos que pessoas valem mais do que dinheiro. Sim, sim. Naquele momento. E talvez foi a grande virada de chave. Então, a gente dobrou, aí falando de pandemia, né? A gente dobrou de tamanho em 2020 e quadruplicamos em 2021. Legal. E quais são os desafios, assim, de empreender no segmento de tecnologia? É uma área que está constantemente se transformando, né? Você tem novas tecnologias surgindo. Como que é o desafio, né, para manter uma empresa de tecnologias constantemente se atualizando? Porque os profissionais hoje têm que se atualizar, imagina uma empresa. Então, Eric, eu acho que a gente brinca lá na A3, assim,
que é muito fácil morrer se a gente se acomodar. Então, a gente se desafia o tempo todo e a gente tem que sempre estar um passo à frente, sabe, do que está acontecendo. Porque todo dia nasce uma tecnologia nova. Então, assim, até legal, hoje todo mundo está falando de GPT, né? A gente já usava e já estudava o GPT desde agosto para setembro do ano passado por um produto novo que a gente está desenvolvendo. E aí depois apareceu o GPT em outubro, novembro, todo mundo entendeu o que era. Sim. Então, assim, um exemplo básico, né? Mas eu acho que o primeiro passo é a gente estar sempre um passo à frente. E olha como é que as coisas se conectam, né? Assim, eu estando um passo à frente, eu estou trazendo coisas que vão transformar a vida dos nossos clientes. E, ao mesmo tempo, eu estou inspirando as pessoas a querer estar conosco, porque elas sabem que elas estando na A3, por mais sêniores que elas sejam, elas vão ser desafiadas e vão aprender algo, sabe? Então, assim, essa coisa se retroalimenta. Eu gosto daquele termo do flywheel, né? Assim, Sim. É um dínamo que começa a girar cada vez mais rápido e não para, sabe? E como que, falando assim, do ponto de vista de dados, você falou de arrumar ali a casa, né? De ter os dados preparados, organizados para então fazer a ciência de dados. Como que você enxerga esses desafios nas empresas hoje, no geral, assim, né? Você percebe que tem setores que são mais carentes de dados, produzem muitos dados, mas não usam esses dados a favor do negócio? Como que é? Olha, essa pergunta é legal porque, assim, a gente atua com médias e grandes organizações. Então, a gente tem um portfólio de clientes assim, muito diversificado, de muitas verticais, né? Então, assim, citando alguns, né? A gente está na Stellantis, está no Stellantis, que é automotivo, estamos no Inter, estamos no BTG, estamos no Hermes Pardini, 123 Milhas. Então, assim, se a gente for varrer aqui, a gente atua quase... A gente brinca lá dentro da A3 que, assim, quase todas as verticais do mercado, a gente está em um dos top 5. E isso nos traz uma riqueza muito grande para entender esse mercado. Agora, Érica, a gente vê uma diferença assim, de maturidade muito grande, sabe? Então, eu não queria nomear segmentos, né? Mas aí eu acho que é a arte de você ser uma consultoria, né? Você tem que entender em que momento que aquela organização está para dar o remédio certo, na hora certa, na dose certa, para que ela cresça, entendeu? Não adianta eu chegar com uma solução da NASA para alguém que está começando e está saindo do Excel agora, entendeu? Então, a gente tem que saber fazer essa leitura, mas preparar essa empresa para que ela percorra essa curva de crescimento dessa maturidade o mais rápido possível. E é o que a gente busca lá como consultoria. E assim, você se atualiza buscando com relação ao futuro, né? Tudo que está acontecendo, você segue assina alguma newsletter, alguma coisa que você está sempre ali buscando informações sobre o que está acontecendo no mundo? Tem algum mercado que você entende que está mais evoluído em termos de dados do que no Brasil, outros países? Como que você olha assim o todo, né? Olha, de forma geral, a gente tem um lag, sabe, aqui no Brasil. Assim. Então, as coisas... Mercado americano e mercado chinês, mas a gente pega, por exemplo, Reino Unido, alguns países também da Europa, estão muito à frente, sabe? Então, a gente tenta sempre acompanhar o que está acontecendo lá fora e, ao mesmo tempo, a gente tem uma conexão gigante com a academia também. Então, a gente está muito próximo de Cefet, do UFMG, da própria PUC Minas, estamos no Porto Digital, né, com a Universidade Federal de Pernambuco também, que é um berço de talentos, de conhecimento. Então, assim, a gente tenta acompanhar o que está acontecendo lá fora, beber da academia aqui dentro, mas não perder a nossa essência, que é muito mais do que ser uma empresa de tecnologia, é ser uma empresa de business. Né? Entender a dor e aplicar aquele conhecimento numa solução real. E como que você vê essa coisa, né? A gente vê, eu preciso ficar olhando o meu concorrente, eu preciso estar olhando sempre o meu concorrente para saber o que ele está fazendo, ou preciso cuidar mais do meu negócio, né? Como que você vê como que você equilibra essa visão entre olhar o concorrente e se diferenciar, né? E criar sua própria... Essa pergunta é engraçada porque tem espero que o senhor Marcelo isso, né? Fantini esteja me ouvindo, meu sócio. Assim, a gente já teve discussões a respeito disso. Assim. Olha que legal, né? Eu vim de um mercado, e até por cuidar da área de inteligência de mercado, a gente sabia tudo do concorrente. Por quê? Porque, cara, eram produtos super consolidados, que não tem jeito de se mudar todo dia, por mais dinâmico que o mercado seja, e a gente tinha uma base muito sólida que media as participações de mercado, que era a base de emplacamento, que é uma base pública do Denatran.
Então, a gente conseguia saber quantos carros do concorrente, em qual praça, com quantas portas foram vendidos. Então, assim, a gente tinha todos esses dados para a gente tentar acompanhar e planejar os próximos movimentos. E a A3, assim, desconstruiu muito isso na minha vida, sabe, Érico? Porque, primeiro, assim, isso era 2020, a gente tinha um método totalmente diferente de fazer ciência de dados, que a gente foi consolidando. A gente começou em 2014, eu contei aqui que esse negócio começou em 2018. Aí a gente criou um framework, olha o propósito, né, de levar conhecimento para a sociedade, empoderar as pessoas por meio dos dados, que é o propósito da A3. O pessoal falou, cara, vamos tornar o nosso jeito de fazer ciência de dados open source, vamos abrir para o mundo. Eu falei, vocês estão loucos? Nós vamos entregar a nossa receita de sucesso para o mercado? E o pessoal falou, cara, por que não? A gente sempre dá um passo à frente. Então, assim, vamos deixar as pessoas colaborarem com o que a gente está construindo, se engajarem, para a gente tentar fazer um negócio muito maior. Ali foi o primeiro tapa na cara que eu tomei dentro da A3, sabe? E foi uma decisão muito acertada. A gente criou um framework, coisa de nerd, chamava Hermione, né, do Harry Potter, em homenagem ao Harry Potter. E a gente juntou todas as comunidades de dados do Brasil, uma coisa que até então nunca tinha acontecido, para o evento. Todo mundo se engajou, foram muitas contribuições, foi uma decisão super legal. Então, esse é o primeiro ponto, né? E depois, assim, se a gente quer sempre estar um passo à frente, como que eu vou ficar olhando para o concorrente para copiar o que ele está fazendo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar, tem que acompanhar, tem que saber o que está fazendo, mas nós não podemos perder a essência da A3, né? Que essa é ela mesma, que é uma empresa que sempre ditou tendência e fez as coisas de vanguarda, sabe? Então, essa pergunta é boa, a provocação é boa, mas se puder te falar, eu prefiro ser centrado no cliente do que ser centrado no concorrente. Ótimo. E essa coisa de habilidades, por exemplo, você é CEO de uma empresa de tecnologia que está constantemente se atualizando e tal, fez cursos, fez especializações sobre liderança e tudo mais. E como que é se manter atualizado para continuar executando essa função? Como que é o dia a dia de um CEO? Resolve muitos problemas? Como que é essa dinâmica, né, de um CEO? Trabalha pouco? Nossa, quem dera. Não, eu acho que assim, são grandes aprendizados, sabe? A gente está ainda vivenciando a dor do crescimento, né? Então a gente tem que aprender que crescer dói. Isso vale para qualquer um que estiver ouvindo. Assim, não adianta achar que é só, né, que é só sucesso. Então, assim, esse crescimento da A3, ele trouxe muita dor, trouxe muito aprendizado, mas eu acho que o primeiro passo é você ter um time motivado e que você confia do seu lado para você tomar as melhores decisões. Então, eu acho que assim, esse é o primeiro ponto, né? E como que a gente tenta endereçar isso, né? Assim, organizacionalmente, aí não o Rodrigo, né? Mas o Rodrigo e os sócios que o acompanham. Todos os anos a gente mudou a A3 organizacionalmente. Eu estou falando de estrutura mesmo. E nunca ninguém teve apego a cargo, perdi poder, quem mexeu no meu queijo. A gente reestruturou a A3 para ser uma empresa melhor, continuando a ser focada nas nossas pessoas, nos nossos clientes. A gente tem um ditado, pessoas felizes fazendo os clientes felizes. Cara, assim, receita simples. Mas para isso, se a gente acompanhasse uma receita de bolo e não vou mudar e me apegasse àquele status quo, eu acho que a gente não estaria aqui hoje, sabe? E acabamos de fazer mais uma mudança estrutural semana passada, sexta-feira. Ah, é? Que legal. E como que é, né? Mudanças organizacionais, como é que é escolher pessoas boas para estar na posição certa? Quais são as características? Porque para justificar uma mudança, quem vai assumir aquela posição precisa ter algumas características, né? Skills, habilidades e tudo mais. Como que vocês enxergam isso, né? Você enxerga isso para tomar essas decisões? Como que é esse score de avaliação assim, de uma pessoa? Essa aqui está aqui, mas agora ela vai assumir essa responsabilidade. É maior do que ela já está hoje. Não, assim, acho que dando até um passo atrás, né, Eric, assim, a A3 não é o que ela é hoje pelo Cláudio, pelo Rodrigo que vieram lá de trás, sabe? Ela é pelas pessoas que estão conosco. Então, assim, esse grande crescimento, por exemplo, foi quando a gente trouxe essas pessoas nessa reestruturação da A3, né? Então, é o primeiro ponto. E eu acho que
primeiro passo é construir uma relação de confiança muito grande. E relação de confiança, gente, não é pôr quadro na parede e falar dos seus valores, é exercitar no dia a dia. Então é a gente saber tomar decisões difíceis, saber dar feedbacks difíceis quando esses feedbacks devem ser dados, ter discussões duras, mas saiu da sala, todo mundo está olhando para o mesmo lado e remando para o mesmo caminho. Uhum. Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? E eu acho que essas discussões, para acontecerem, elas só acontecem quando você tem um time diverso. Uhum. Então, a gente brinca que o time da 3 é meio até esquisito, sabe? Então, assim, a gente tem sócio que tem doutorado em sociologia, sócio com doutorado em demografia, mestrado em design, mestrado em comportamento de consumo, estatística, ciência da computação. Então, a gente trouxe pessoas realmente, assim, muito diferentes, com backgrounds muito diferentes, mas que todos estão unidos por uma mesma coisa, que é o mesmo propósito. Mas aí, por exemplo, todos acreditando na mesma coisa. Pessoas com formações diferentes, com pensamentos diferentes, mas olhando para o mesmo, né, para o mesmo propósito ali, com o mesmo propósito. Mas as habilidades, assim, né? Como é que a pessoa ela chega para ser sócio da 3, por exemplo? Né? Como que ela chega nesse estágio de sócio? Não, legal. Como que a gente faz, né? Assim, primeiro, a gente tem diferentes funções dentro da 3. Então, a gente tenta ter a estrutura o mais horizontal possível. A gente mede a densidade da nossa rede, até uma coisa super interessante que a gente chama de Organization Network Analysis. É uma análise de rede que veio da sociologia, olha que interessante, foi a tese de doutorado, inclusive, de uma das pessoas. É um tema que eu amo. E a gente falou, cara, por que não olhar a 3 ao invés de olhar caixinha e hierarquia, olhar a 3 como essas pessoas se conectam? Então, a gente tenta entender essas pessoas através dessa rede, de outras ferramentas, é óbvio, né, de desempenho, mas ali a gente identifica influências, pessoas que são referências técnicas, que não necessariamente têm isso descrito no cargo delas. Sim. Mas a gente começa a entender isso. No dia a dia, assumir a responsabilidade. E a gente começa a entender esse olhar de que as pessoas não precisam seguir uma carreira linear, sabe? Então, a gente fala muito de carreira X, carreira Y, a gente brinca que a 3 é carreira em W, cara. Você pode ir, você pode voltar, você pode subir, porque você pode assumir diversas atribuições, eu acho que é muito Rodrigo isso, sabe? Assim, ao longo da minha carreira, cara, eu fui sempre aprendendo, fui sempre sendo uma grande esponja por onde eu passei. E por que não as pessoas podem ser assim, sabe? Assim, hoje você é isso, mas amanhã não necessariamente. Você está se tornando um profissional mais completo. Então, isso, assim, pensando nessa base de crescimento, né? Trazendo para o nosso programa de sociedade, de stock options, a gente tem um programa de partnership e, assim, performance e cultura, tentando traduzir de uma forma muito simplista. Se não tiver a nossa cultura, chance zero, pode ser a melhor performance do mundo, mas a pessoa não está adequada aos nossos valores. Então, talvez ela nem fique na 3. E a gente leva isso como uma religião de verdade. Então, a gente tem muito esse olhar, e quem está nesse quadrante, que é uma pessoa que entrega muito, tem uma performance totalmente diferenciada e tem uma aderência gigante à nossa cultura, a gente olha aquela pessoa como uma grande alavanca para o crescimento da 3. E aí a gente convida ela para fazer parte da sociedade. Que legal. E é um programa super seleto, né? Assim. Que legal, que legal. Tem um tempo de permanência, que o colaborador precisa estar com vocês? Sim, sim. Aí tem todas aquelas ferramentas, avaliação, período de lock-up, de vesting, etc. E aí, o que um profissional, falamos de características para que ele se torne, fazer parte da cultura, né, e tudo mais, mas o que um profissional precisa evitar para ter sucesso na carreira? Eu vou te trazer um ponto de vista, assim, talvez muito pessoal, mas que eu acho que é muito sincero, sabe? Assim, não ser arrogante. Eu acho que quando você é humilde, tudo fica tão mais fácil, sabe? Você não ter vergonha de perguntar um porquê, você não ter vergonha de falar que não entendeu. Em qualquer posição que você tiver, cara, CEO, estagiário, board member, assim, cara, porque é uma palavrinha que existe no dicionário para ser usada, sabe? Eu acho que se a gente for humilde o suficiente... E até para evitar, né? Um problema maior. É meio caminho andado para você trazer um aprendizado, né? Então, o primeiro passo é não ser arrogante e, assim, buscar conhecimento o tempo todo.
Hoje a gente fala muito, né, do lifelong learning, mas assim, essa essência de aprender e de ser fluido, né, e de lidar com novas habilidades, seja hard skills, seja soft skills, quem não entendeu isso ainda vai ficar parado no tempo. Essas pessoas têm que buscar conhecimento o tempo todo, e não é só técnico. Eu vou te falar que talvez o grande problema esteja no comportamental. E assim, não passar por cima de ninguém, sabe? Que eu já vi isso muito ao longo da minha carreira, assim, pessoas que querem crescer a qualquer custo. E tem um livro que eu li que, assim, que eu gosto muito, que é o Jeito Harvard. A recomendação do livro já vai dar agora. Eu gostaria de recomendar o Jeito Harvard de Ser Feliz. Parece um clichê, quem olha e acha que é um livro de autoajuda, mas, cara, é um livro científico, né, que traz o olhar da psicologia positiva, assim, de como que você pode entender comportamentos seus do dia a dia para você se tornar uma pessoa melhor. Mas eu acho que a grande essência, a grande lição por trás desse livro, Eric, é assim, muitas pessoas acham que você tem que ter o sucesso para ser feliz. Não é, né? E assim, cara, você tem que ser feliz para alcançar o sucesso, sabe? E isso na 3 a gente acredita de coração. Eu acredito em primeira pessoa, sabe? Então eu acho que é esse o caminho, sabe? Assim, a gente brinca muito lá. Curtir a jornada, cara. Não é fácil, é árduo. Um ditado nosso, o símbolo da 3 são três As que podem ser entendidos como 3 morros. E a gente brinca, cara, atrás de morro vem morro. Não vamos achar que vai ter vida fácil. Sempre vai aparecer uma dificuldade nova, uma crise de mercado, um Covid. Sim. Mas assim, eu acho que a gente tem que aprender e seguir, cara, com essas dificuldades, mas seguir de uma forma humana, legal, e olhando assim, cara, nós estamos juntos nesse barco, vamos curtir, cara. Tá difícil, tá pesado, mas não vamos trazer para o lado negativo da coisa e olhar o copo vazio. Vamos fazer o nosso melhor e vamos para a próxima fase. Eu participei até puxando um gancho do evento do Starts, esses dias, umas 3 semanas atrás, e os caras estavam falando, né, você falou uma coisa que é interessante, de não ser arrogante, né? Normalmente o líder, né, uma pessoa que está ali à frente daquela organização, ele acha que ele precisa ter a certeza de tudo, né? E no mundo de hoje, a certeza está em qualquer lugar, né? Então você tem que buscar essa informação, perguntar, né? E às vezes a resposta ela vai vir de pessoas que estão do seu lado, né? Não necessariamente você como gestor ou CEO precisa ter todas as respostas, né? E humilde em perguntar e aprender também, né? É interessante. Não, e você citou Starts, você perguntou de conhecimento, é uma galera que eu acompanho muito, cara. Sim. Quero mandar um abraço pro Cruel, que é um cara que fala muito de dados, é um cara muito bacana, muito instigante. Tive lá também no workshop há menos de um mês atrás, cara. Então, será que a gente estava no mesmo? Organizações infinitas. Será que a gente estava no mesmo? Foi com o Júnior que apresentou? O Júnior e o Pedro? Foi com o Júnior, mas não, porque senão eu lembraria de você. A gente estava lá também. E até pegando um gancho aqui, eu me lembrei de um assunto que eu recebi hoje, né? Que o novo relatório do World Economic Forum, ele listou as 10 habilidades mais importantes em 2023. Tá pegando esse gancho que você falou. O pensamento analítico, pensamento criativo, a resiliência, a flexibilidade e a agilidade, a motivação e o autoconhecimento, a curiosidade e a aprendizagem contínua, o repertório tecnológico, a confiabilidade e a atenção aos detalhes, a empatia, a escuta ativa, a liderança e influência social e o controle de qualidade. São soft skills que o profissional precisa ter em 2023. E aí, você concorda? Totalmente, totalmente. Eu acho que assim, e essa parte é engraçada, né? Num mundo onde cada vez mais a gente ouve falar de robô, de tarefas automatizadas, a criatividade nunca teve tão em alta, né? Num mundo onde disse que o GPT cria tudo, o seu talento para criar é mais exigido do que nunca, cara. Exatamente. Assim, criatividade e como lidar com esses problemas é muito legal. Muito bom. Curto, sim. Legal. E já falando assim um pouco, a gente já está chegando tem algumas perguntas ainda, mas como que você organiza o seu tempo, assim, com trabalho, família? Como que você separa as coisas, né? Você trabalha muito de final de semana? Como que você procura organizar o seu tempo, separar o seu tempo para poder responder, né? Não só a empresa, né? Porque quando estava vendo até um vídeo hoje de manhã, se eu não me engano, acho que foi o CEO da Unimed, alguma coisa que estava com câncer, alguma coisa assim, ele falou, quando você está com saúde, né? Às vezes você acorda cedo, vai trabalhar e você não valoriza
o momento ali que você dormiu, não agradece porque você dormiu e acordou, né? Mas depois você tem uma doença que você não consegue dormir mais, você fala, nossa, como que dormir é importante. Então, como que você procura priorizar o tempo com a sua família, as suas atribuições? Eric, assim, esse é um grande aprendizado, né? Eu acho que para a gente conseguir ter tempo com a família, a gente precisa também organizar a nossa vida dentro de casa, né? Dentro de casa do trabalho, tá? Não é casa-casa. E assim, de uns 2 anos para cá, eu reorganizei muito a minha agenda, sabe? Primeiro, sabendo falar não para alguns temas onde todo mundo queria estar conversando comigo e eram coisas que poderiam ser resolvidas numa empresa que prega tanto autonomia para tomada de decisão, né? Eu mudei a minha agenda de uma forma que eu converso com a minha camada de gestão na parte da manhã e eu estou mais solto em momentos como agora, por exemplo, para estar olhando para fora, seja com cliente, seja com parceiro, etc. E separo momentos no meu dia para estudar, eu sempre leio, 1, 2 horas por dia, eu estou lendo alguma coisa nova para aprender, para tirar insights, separo o tempo, é lógico, para ler e-mails, para as coisas do dia a dia dentro da minha agenda, que se não separar, você vai fazer à noite quando você está em casa. Sim. Né? E isso me ajudou a ter um horário mais organizado com a minha família, seja à noite, seja fim de semana, onde raramente eu encosto alguma coisa de trabalho. É casado? No fim de semana da minha família. Tem filhos? Sou casado e tenho 2 filhas. Legal. Meus amores, Amanda, Sofia e Kátia, minha esposa. Aí, ó, já deixou o recado, vou marcar depois. E pratica algum hobby, alguma coisa que você gosta? Olha, eu adoro música. Toca algum instrumento? Ouvir, não tocar, quem dera. Mas adoro ouvir, gosto de correr, então assim, na minha rotina, quase todos os dias eu saio para correr na parte da manhã, né, assim, antes do trabalho, ouvindo música ou um podcast, eu vou alternando um pouco. E tem um hobby também muito legal com a minha família, né, que é viajar, a gente gosta muito de viajar, de conhecer lugares novos e ver filmes e séries. Então é um momento que conecta todo mundo, sabe? Então a gente vê muita série. Eu tô falando de Star Wars, de Marvel, de super-herói, do que você imaginar, sabe? Assim, pensando que eu tenho uma filha de 9 e eu sou um adulto, né? A gente tenta conjugar uma coisa ali que todos estejam participando juntos. Então é um momento muito legal, gostoso e regular, onde a gente está sempre junto ali se curtindo. Como é que você separa, assim? A gente tem hoje home office, né? Trabalhando 100% home office. Aí tem um trabalho de escritório em casa. Tem um momento ali que você desconecta e vira a chave para a família. Foi necessário dizer não, né? Porque não necessariamente o não, às vezes é um não para alguém, né? É um não, às vezes, para um comportamento que a gente sabe que precisa mudar, né? O não é para a gente mesmo. Assim, eu já tinha um pouco uma cultura, né, de ficar 2, 3 dias trabalhando de casa, né? Então, quando veio a pandemia, já não foi uma coisa tão, assim, assustadora, né? Mas os meus filhos estavam geralmente na escola e tal. Então, assim, o momento da pandemia foi um grande aprendizado de convivência, de que eu tinha que respeitar aquele horário de trabalho onde eu estava conectado com as pessoas e saber separar um pouco o pessoal do profissional, né? E hoje, assim, ainda acontecem casos, né? De eu estar no meio de uma reunião, chega a sua menina de 9 anos com a maior urgência do mundo, que é a urgência dela, que não é a sua urgência, né? E não é urgente, definitivamente. Mas a gente vai aprendendo, eu converso com ela, explico, Sofia, o papai está numa reunião, não posso, e ela vai aprendendo e, assim, é uma coisa que tem que se tornar cada vez mais frequente. E esse mesmo não que eu dou para ela, às vezes, eu tenho que dar para fora também, né? Então, assim, vamos fazer uma reunião 8 horas. Cara, vou estar com a minha família, não. Assim, vamos amanhã? Sim. Eu acho que, assim, se o mundo não estiver acabando, dá para esperar, né? Com certeza. E, ao mesmo tempo, a gente vai se organizando, assim. Legal. Teve que trabalhar muito para chegar onde você chegou? Muito, cara. Eric, eu sou, assim... Isso pode ser geracional, né? Mas eu sou de uma geração que eu acho que você tem que se esforçar para conquistar alguma coisa, sabe? E eu acho que isso te dá um gostinho a mais, sabe? Acho que quando a coisa é muito fácil e de mão beijada, assim, eu não sei se você dá o valor necessário, né? E talvez esse momento que a gente está passando agora traga as coisas mais para o lugar, sabe? O dinheiro estava muito abundante para muitas startups, sem juízo de valor,
Mas estava muito fácil conseguir dinheiro e não ter uma responsabilidade de gestão em cima daquele dinheiro, sabe? E hoje, assim, uma cultura que a gente sempre teve desde que a A3 nasceu, né, de cuidar do nosso próprio capital, até porque nós nunca captamos investimento, fomos bootstrapping, né, a vida inteira, assim, como que a gente... Por que essas pessoas não têm esse olhar, sabe? Então, assim, eu acho, cara, é trabalhar. Trabalhar, buscar o melhor. E uma coisa até, assim, que eu ouvi um dia desses num podcast, né, do Benchimol, cara, eu acho que a gente nunca vai estar satisfeito na A3, sabe? Eu acho que excelência é uma palavra, eu ouvi essa analogia nesse podcast, você enxergar a excelência como um horizonte, sabe? Você vê que ele está ali, mas quando você chega, você vê que ainda tem uma estrada longa, sabe? Então, assim, eu não vejo nunca uma A3 chegamos no estado que a gente queria, cara. A gente sempre vai querer dar um passo a mais, melhorar, e sem falar que evoluir, tudo se transforma, e né? é isso que desafia a gente. E tudo vai se transformando, né? Total. Você cria um modelo de negócio hoje, aquele modelo depois precisa ser revisto, precisa se adaptar, precisa mudar, né, as posições, precisa mudar a estrutura, precisa mudar o modelo de negócio. Acho que essa corrida ela vai ser exato. até o final da vida, né? Exato. Como empresa, legal. E o que é sucesso para você? Cara, sucesso eu acho que assim, você não alcança sozinho, sabe? Então talvez assim, é construir uma coisa que eu acredito com outras pessoas nessa caminhada, com pessoas sendo felizes nessa caminhada, pensando que eu tenho uma consultoria, fazendo meus clientes felizes, olha aí de novo, pessoas felizes fazendo os clientes felizes, né? E por que não fazendo um bem para a sociedade, sabe? Então, assim, a gente brinca, cara, uma empresa que nasceu com 6 pessoas, cuidar hoje de 200 famílias é uma responsabilidade muito grande, sabe? Então, eu acho que o sucesso ele tem que ser coletivo, sabe? As pessoas felizes, clientes felizes e fazer o bem para a sociedade. Legal. E o que é a felicidade para você? Minha família. As pessoas que eu amo, meus amigos, do meu lado. O dinheiro, ele é tudo? É nada. Dinheiro é consequência, cara. É lógico que você precisa de dinheiro para viver, para viajar, fazer as suas coisas, mas assim, o dinheiro tem que ser uma consequência de tudo que você faz e não o fim de tudo que você faz, sabe? Assim, quem está buscando só o dinheiro, cara, eu não consigo imaginar que tenha uma realização pessoal. De verdade. Como que você se mantém motivado? Cara, sempre tentando olhar para o lado e aprender com quem está ao meu redor. Então, por isso que eu brinco assim, se cerque de pessoas melhores que você. Tenho um time foda em casa, eu tenho uma esposa foda, eu tenho amigos foda, e essas pessoas me inspiram a estar sempre aprendendo e querer evoluir. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso episódio do Amplifica Cast. E para a gente encerrar, compartilha aí algumas dicas práticas sobre como se tornar um empreendedor de sucesso. Pode ser em forma de tópicos, pode ser dicas, enfim, fica à vontade. Essa é uma responsabilidade muito grande. Né? É que eu vou falar de novo assim, o que o Rodrigo acredita, sabe? Eu acho que não tem receita de bolo, né? Mas eu acho que humildade acima de tudo, sabe? Assim, você sempre está disposto a aprender, a ouvir o outro, ter empatia, lidar com as dificuldades de quem está ao seu lado. Eu acho que é o primeiro ponto. E fazer alguma coisa que você acredita, cara. Então eu contei aqui, né? Eu entrei numa A3 de 6 pessoas, contei que nem sempre eu tive os melhores salários, não falei, mas eu fui chamado para voltar para o mercado, para ganhar o triplo do que eu ganhava na A3, e não voltei, porque eu acreditava que ia dar certo, como deu, sabe? Então, assim, a palavrinha propósito tá muito dentro de tudo que eu acredito, sabe? Você tem que fazer algo realmente que está enraizado e que você acredita que é algo muito maior. Legal, muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso episódio do Amplifica Cast. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Os contatos do Rodrigo a gente vai deixar na descrição do episódio. Vão sair também as publicações no LinkedIn. O Rodrigo pode se despedir aí da galera. Se quiser deixar seus contatos, o site da empresa, pode ficar à vontade. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí. Espero que o bate-papo tenha sido bom e acompanhe a A3 nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn.
e vamos juntos mudar o mundo por meio dos dados. Obrigado. Legal. Valeu, pessoal.